Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Você está no meu canal e eu sou o professor Antonilson Almeida. Hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema relevância. É um tema que algumas pessoas tendem a interpretar de maneira errada. Vamos falar hoje sobre a tal chamada imagem e semelhança de Deus. Obviamente que nós temos uma tendência a pensar que Deus tem, quando Deus se refere à imagem e semelhança, ele está falando sobre o nosso estereotipo. Exatamente porque na linguagem utilizada por Deus na Bíblia, Deus vai dizer que tem mãos, que as mãos do Senhor não estão retidas para que não possa abençoar. Em alguns momentos da Bíblia também, Deus está no trono, os seus pés aqui na terra. Nós vemos também como em Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 3. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os maus e os bons. Partindo dessas interpretações e dessas informações que a Bíblia nos fornece, algumas pessoas podem pensar que Deus esteja, ou que essas evidências mostram que Deus tenha uma imagem de estereotipo, e nesse momento pode-se pensar que essa imagem e semelhança lá de Gênesis, do processo de criação, tem a ver com o estereotipo. É óbvio que nós sabemos que, hermeneuticamente falando, essas linguagens utilizadas por Deus na Bíblia Sagrada são maneiras como Deus se comunica. Quando Deus se comunica com o ser humano, Deus se comunica com o sotaque humano. Deus vai se utilizar de verbetes humanos. Então, quando Deus vai se comunicar com o ser humano, é óbvio que Deus vai ter que se utilizar de elementos compreensíveis à captação cognitiva deste ser humano. Mas quando nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo de número 4, o versículo de número 25 e 26, e também o versículo de número 4, no versículo de número 24, nós vamos ver Jesus dizendo: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Então, por essência, Deus é Espírito. Então, como é que eu entendo essas manifestações no Antigo Testamento? Mais uma vez, vale a pena frisar que essas manifestações têm a ver com a maneira como Deus se comunica conosco dentro do nosso campo de compreensão, dentro das questões inerentes à nossa vivência. Tá bom? Bom, então nós vamos para o texto que nós vamos estudar hoje, que é Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26 e o versículo de número 27. Olha o que diz. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E disse Deus, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher, macho e fêmea em algumas traduções. Então, basicamente, quando a gente observa esse texto, a primeira impressão foi essa que eu acabei de falar. Mas a grande questão a pergunta que não quer calar é: o que seria essa imagem e semelhança de Deus? O que seria essa imagem e semelhança de Deus? Em alguns momentos, nós vemos alguns estudiosos e teólogos dizendo que essa imagem e semelhança de Deus tem a ver com a questão relacionada a caráter, ou que essa imagem e semelhança de Deus impressa na primeira criação do homem, ou seja, em Adão, tinha a ver com pré-requisitos inerentes à natureza do homem e que posteriormente, com a queda de Adão, essa imagem e semelhança fora perdida. Essa é uma linha muito trabalhada entre alguns teólogos, inclusive teólogos liberais, que se utilizam desse texto mais de maneira alegórica. Obviamente que nós também podemos entender que esse texto deve ser interpretado de outra forma. Qual seria a forma mais adequada para interpretar esse texto? Aqui eu faço menção de um teólogo bem conhecido, que é o teólogo Paul Tillich. E o teólogo Paul Tillich vai dizer que essa imagem, essa semelhança de Deus tem a ver com os atributos comunicáveis de Deus. Você deve se lembrar que Deus tem atributos comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus e por que assim são definidos? Os atributos incomunicáveis é onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade e eternidade. São atributos inerentes apenas da própria natureza de Deus e nenhum outro ser pode partilhar desses atributos. Só que quando Deus faz o homem, e é interessante que no processo de execução de Gênesis 1, 26 e 27, que se dará no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, o texto vai dizer: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui está a concepção
baseada nesse texto especificamente do teólogo que nós acabamos de citar. Qual é a concepção? É que quando Deus sopra nas narinas do homem, Deus vai transmitir para esse homem os atributos que são comunicáveis. Se existem os atributos incomunicáveis, também existem os atributos comunicáveis. É interessante nós entendermos que esses atributos comunicáveis, que é a capacidade de amar, a capacidade de gerenciar, a capacidade de manter o equilíbrio, a capacidade de ser santo e outras capacidades que Deus dá através do sopro, transmitido pelo sopro, vai tornar esse homem uma imagem de Deus no quesito da natureza. Então esse homem vai comportar elementos que são peculiares da natureza dos atributos comunicáveis de Deus. E que elementos são esses? Elementos que vão fazer parte agora da vida do ser humano, que é a capacidade de amar e muitas outras capacidades relacionadas aos atributos comunicáveis de Deus. Então fica aqui essa definição rápida do que seria essa imagem e semelhança a partir do trabalho do teólogo Paul Tillich. A imagem e semelhança é a transferência dos atributos comunicáveis de Deus transferidos para o homem através do sopro de vida ou do fôlego de vida, passando então esse homem a ser feito alma vivente. Tá? Essa é uma das linhas, eu espero ter ajudado você com esse vídeo e até o próximo vídeo, querendo Deus. Olha só, transmite essa mensagem, divulga, compartilha esse vídeo para mais pessoas, para que esse vídeo chegue a outras pessoas também e outras pessoas sejam endereçadas ao nosso canal. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, querendo Deus. Forte abraço a todos.